uma coisa que eu falo há muito tempo. Eu falo mais em relação ao futebol, né? Eu não ouço jogador de futebol se posicionar em nada. Nada. Não é a questão de ser direita, esquerda, Bolsonaro ou Lula. A questão é vacina, ninguém falou nada. Incentivar as pessoas a se vacinar, ninguém falou nada, sabe? Trouxeram uma Copa América para cá, no meio de uma pandemia que não era nossa, era da Argentina e era da Colômbia. Os dois países desistiram exatamente por causa da crise da pandemia, e junto, né, o ex-presidente da CBF, acusado de assédio moral, assédio sexual, está afastado, né? Junto com o presidente Jair Bolsonaro, eles conseguiram trazer a Copa América para cá, no meio de uma pandemia que estavam morrendo 3, 4 mil pessoas por dia. Não era nossa aquilo. E os jogadores de futebol fizeram um manifesto ridículo, mas tão ridículo, que se eu perguntar para vocês e perguntar para qualquer pessoa se você lembra uma frase daquele manifesto, vocês não vão lembrar, porque eu também não sei. Tá? Eu também não sei. Porque hoje em dia, manifesto é importante com uma sequência de atitude. Então, você lê o manifesto, mas joga a Copa América aqui no Brasil, quer dizer, que valeu esse manifesto? Esse manifesto para quê? Gente, eu sou contra, aqui no Brasil nós não temos vacina, o pessoal está morrendo, tá? Não deveria ter a Copa América aqui, mas eu vou jogar. Aí, sabe, não tem efeito algum. Então, eu não vejo posicionamento nenhum de jogador de futebol em nada. Aí as pessoas mais ligadas ao futebol perguntam assim, mas por que o torcedor brasileiro hoje em dia, o brasileiro não está muito próximo da seleção, né? Se entusiasma muito menos do que se entusiasmava antes com uma Copa do Mundo. Aí a minha resposta é o seguinte, além dos jogadores não jogarem aqui, tem uma distância muito grande entre a realidade da sociedade brasileira e a vida dos jogadores de futebol atualmente. E eles não fazem o mínimo necessário para aproximar essa situação. O que é? Aqui no Brasil, a grande maioria das pessoas, hoje em dia, não tem café da manhã, almoço e janta. Tem um ou outro, e muitos não tem nenhum. Mas os jogadores de futebol, eles postam iates, carros maravilhosos, mansões, viagens. Eu não sou contra isso, eles estão ganhando bem, porque o mundo paga bem hoje o futebol e eles têm talento. Isso aí é indiscutível. Mas quando você ostenta e você é de um país que as pessoas estão passando fome, você se distancia. Porque o cara que só tem uma refeição por dia e ele é super torcedor, ele torce para a seleção brasileira, mas ele vê esse tipo de postagem, ele olha para o jogador e fala assim, ele não parece comigo. Ele é muito distante. Eu vou torcer para a seleção brasileira, mas esse cara, ou esses caras, eu não tenho identificação, porque eu passo fome, e esses caras postam iate, né? Então a distância é muito grande. Eles não têm a sensibilidade de perceber que eles podem ter tudo o que eles quiserem, pelo dinheiro que eles ganham, mas a sensibilidade de não ostentar, sendo que o país deles está em crise, está numa inflação enorme e numa crise a fome aumentou muito. Então isso distancia. E mesmo com isso eu também acho falta de posicionamento, tá? Porque o posicionamento de um atleta não é simplesmente falar, eu sou a favor disso, sou a favor daquilo, apoio esse presidente, apoio aquilo outro, sou pela democracia ou sou contra a democracia. Um posicionamento político é perceber que a sua atitude está deixando cada vez mais distante da realidade do nosso país. Isso é política também. Muita gente fala hoje em dia ainda o absurdo de que jogador de futebol ou esportistas não podem falar de política. E não percebem que política e esporte caminham juntos desde o início da história. Não tem como, não é proibir, não deve ou não pode, não existe. Se mistura mesmo, se mistura. E o Sócrates, quando a gente jogava no Corinthians, ele me falava muito isso. Quando a gente saía, ele falava assim, Big, é o seguinte, a coisa mais política que tem dentro do Brasil é o futebol. O futebol é totalmente político, né? E ele é totalmente político, porque o jogador de futebol tem voz. Tudo que eles falam, de qualquer maneira, vira política, porque se puxa para um lado, se puxa para o outro. Felipe, quando deixa... Oi? Não, pode continuar, acho que caiu um pouquinho. Tá. Então, assim, tudo que o jogador de futebol fala é política, porque é puxado para um lado ou para o outro. Qualquer tipo de coisa. Quando se fala alguma coisa que deixa no ar uma definição, que a expressão é errada ou não se coloca bem, se puxa para um lado político, direita, esquerda, centro, qualquer lugar. Então, tudo que eles falam vira política e eles têm que prestar atenção nisso.
Eles têm que prestar atenção nisso. Só que a minha reclamação não é bem uma reclamação, porque eu não estou obrigando ninguém a se posicionar. É que não tem ninguém. Não é que um não fala. Não é que são dois só que falam. Nenhum. Né? Nenhum do esporte. Você está vendo... Você pode pegar todos os esportes do país, você não vê ninguém se posicionando.